Lately, I have reflected Ultimamente tenho refletido nas muitas experiências maravilhosas que tive na vida. Ao expressar gratidão ao meu Pai Celestial por estas bênçãos e oportunidades maravilhosas, dei-me conta, talvez mais do que antes, de quão decisivos foram os anos de formação da minha vida. Muitos dos momentos mais importantes e marcantes da minha vida aconteceram quando eu era rapaz. As lições que aprendi naquela época formaram meu caráter e moldaram meu destino. Sem elas, eu seria um homem diferente e estaria num lugar muito diferente daquele que estou hoje. Esta noite, gostaria de falar um pouco sobre algumas dessas experiências e do que aprendi com elas. Nunca me esquecerei de um jogo de futebol americano no curso médio contra uma escola rival. Eu jogava no ataque e minha tarefa era bloquear o defensor da outra equipe ou tentar ficar livre para que o lançador pudesse arremessar para mim. A razão de eu me lembrar tão bem daquele jogo em particular é que o sujeito do outro lado da bola, o jogador que eu devia bloquear, era um gigante. Eu não era exatamente o atleta mais alto do mundo, mas acho que o outro sujeito talvez fosse. Lembro-me de ter olhado para ele achando que tinha o dobro do meu tamanho. Não se esqueçam de que, quando eu jogava, não tínhamos o equipamento de proteção que os jogadores usam hoje. Meu capacete era de couro e não tinha proteção para o rosto. Quanto mais eu pensava na situação, mais me dava conta de que se deixasse ele me pegar, teria de torcer pela minha equipe durante todo o restante da temporada do leito de um hospital. Por sorte, eu era ligeiro e durante a maior parte do primeiro tempo, consegui evitá-lo, exceto numa jogada. Nosso lançador atrasou a bola para fazer o passe. Eu estava livre. Ele jogou a bola e ela veio na minha direção. O único problema era que eu estava ouvindo alguém que chegava correndo pesadamente atrás de mim. No momento de lucidez, percebi que se eu pegasse a bola, muito provavelmente passaria a ser alimentado por um tubo. Mas a bola estava vindo na minha direção e minha equipe dependia de mim. Por isso, estendi as mãos e, no último instante, olhei para cima. E lá estava ele. Lembro-me da bola chegando às minhas mãos. Lembro-me de ter me esforçado para segurá-la. Lembro-me do som da bola caindo no gramado. Depois disso, não sei exatamente o que aconteceu, porque o gigante me atingiu com tanta força que fiquei sem saber em que planeta estava. Uma coisa de que me lembro bem foi uma voz bem grave, em meio a uma visão turva, dizendo: "Bem feito por estar na equipe errada." William McKinley Oswald era meu técnico na equipe de futebol americano do curso médio. Ele era um ótimo técnico e teve grande influência na minha vida, mas acho que ele deve ter aprendido seus métodos de motivar os jogadores com um sargento do exército. Naquele dia, em seu sermão no intervalo do jogo, o técnico Oswald lembrou a equipe inteira do passe que eu deixei cair. Depois apontou bem para mim e disse: "Como é que você foi fazer uma coisa dessas?" Ele não estava falando com uma voz mansa e delicada. "Eu quero saber o que você fez, o que fez você derrubar aquela bola." Gaguejei por um instante e por fim decidi contar a verdade. "Tirei meus olhos da bola", disse eu. O técnico olhou para mim e disse: "Está certo, você tirou os olhos da bola. Não faça isso de novo. Esse tipo de erro faz a equipe perder o jogo." Eu respeitava o técnico Oswald, e embora estivesse me sentindo péssimo, decidi fazer o que ele dissera. Prometi a mim mesmo que jamais tiraria os olhos da bola novamente, mesmo que isso significasse ser atropelado pelo compressor que era o gigante do outro time. Voltamos para o campo e começou o segundo tempo. Foi um jogo muito difícil, e embora minha equipe jogasse bem, estávamos perdendo por 4 pontos, no final do segundo tempo. O lançador chamou meu número na jogada seguinte. Corri novamente, e de novo eu estava livre. A bola veio na minha direção, mas dessa vez o gigante estava na minha frente, em perfeita posição para interceptar o passe. Ele estendeu o braço, mas a bola escapou das mãos dele. Pulei bem alto, sem tirar os olhos da bola, agarrei-a, puxei-a para baixo e marquei o touchdown que venceu o jogo. Não me lembro muito bem da comemoração que se seguiu, mas lembro-me da expressão no rosto do técnico Oswald. "Muito bem, você não tirou os olhos da bola", disse ele. Acho que passei a semana inteira sorrindo.
Conheci muitos homens e mulheres excelentes. Embora tivessem diferentes formações, talentos e pontos de vista, todos tinham em comum o seguinte: trabalhavam diligente e persistentemente para alcançar suas metas. É fácil distrair-se e deixar de concentrar-se nas coisas mais importantes da vida. Tentei lembrar-me sempre da lição que aprendi com meu técnico e dar prioridade aos valores que considero essenciais para manter os olhos fitos nas coisas de real importância. Peço que examinem sua própria vida, determinem onde estão e o que precisam fazer para ser o tipo de pessoa que desejam ser. Criem metas inspiradoras, nobres e justas, que inflamem sua imaginação e suscitem entusiasmo em seu coração, e depois não tirem os olhos delas. Trabalhem continuamente para alcançá-las. Se alguém avançar com confiança rumo a seus sonhos, escreveu Henry David Thoreau, e se esforçar para viver a vida que imaginou, terá sucesso inesperado para as pessoas comuns. Em outras palavras, nunca tirem os olhos da bola. Outra lição que aprendi no campo de futebol americano foi numa ocasião em que eu tinha 11 jogadores amontoados em cima de mim. Era um jogo do campeonato da Liga das Montanhas Rochosas e a jogada pedia que eu corresse com a bola pelo meio dos outros jogadores para marcar um touchdown, que nos colocaria à frente da outra equipe. Peguei o passe e corri para o meio da linha adversária. Eu sabia que estava bem perto da linha do gol, mas não o quanto. Embora estivesse preso embaixo daquele monte de jogadores, estendi a mão alguns centímetros e procurei senti-la. A linha do gol estava a 5 centímetros de distância. Naquele momento, eu fiquei tentado a empurrar a bola um pouco mais para frente. Eu poderia ter feito isso. Quando os juízes finalmente tirassem os jogadores de cima de mim, eu seria um herói. Ninguém ficaria sabendo. Eu tinha sonhado com aquele momento desde menino. E ele estava ali, bem a meu alcance. Mas então lembrei-me das palavras de minha mãe, Joseph. Sempre me dizia ela: faça o que é certo, sem se importar com as consequências. Faça o que é correto e as coisas darão certo no final. Eu queria desesperadamente marcar aquele touchdown. Porém, mais do que ser um herói aos olhos de meus amigos, eu queria ser um herói aos olhos de minha mãe. Por isso, deixei a bola onde estava, a 5 centímetros da linha do gol. Eu não sabia na época, mas aquela foi uma experiência decisiva na minha vida. Se eu tivesse movido a bola, poderia ter sido campeão por um momento, mas a recompensa da glória temporária traria consigo um preço muito alto e duradouro. Teria deixado em minha consciência uma cicatriz que ficaria comigo pelo resto da vida. Eu sabia que precisava fazer o que era certo. A luz de Cristo ajuda-nos a discernir o certo do errado. Quando permitimos que a tentação abafe a voz suave da nossa consciência, é aí que as decisões se tornam difíceis. Meus pais me ensinaram a reagir rapidamente quando surgisse uma tentação, dizendo não, imediata e vigorosamente. E recomendo o mesmo conselho a vocês: fujam das tentações. Outra lição que aprendi foi a alegria de servir ao próximo. Já falei sobre como meu pai, que era o bispo de nossa ala, me pedia que enchesse meu carrinho e entregasse alimentos e suprimentos necessários na casa das famílias necessitadas. Ele não foi o único que teve o desejo de ajudar os aflitos. Há 75 anos, o bispo William F. Pershon presidia a ala 4 da estaca Pioneer de Salt Lake City. Ele era imigrante alemão, converso, que falava com um forte sotaque. Era um ótimo executivo, mas sua característica mais marcante era sua grande compaixão pelo próximo. Todas as semanas, na reunião do sacerdócio, o bispo Pershon fazia com que os portadores do sacerdócio arônico recitassem esta frase: o sacerdócio significa serviço. Como tem o sacerdócio, eu servirei. Não era apenas um lema. Quando as viúvas precisavam de ajuda, o bispo Pershon e o sacerdócio arônico estavam lá para ajudar. Quando uma capela estava sendo construída, o bispo Pershon e o sacerdócio arônico estavam lá. Quando era preciso arrancar ervas daninhas ou colher beterrabas e batatas na fazenda do bem-estar, o bispo Pershon e o sacerdócio arônico estavam lá. Mais tarde, William Pershon serviu na presidência da estaca, onde influenciou um jovem bispo chamado Thomas S. Monson. Na década de 50, o bispo Pershon foi chamado para presidir a missão Suíça-Áustria e desempenhou um papel importante na construção do primeiro templo de Além-Mar, localizado em Bern, na Suíça.
Era difícil pensar no Bispo Pershon sem pensar em sua preocupação e compaixão pelas pessoas e seu incansável compromisso de ensinar essa mesma qualidade aos outros. Dos rapazes do sacerdócio arônico que ele presidiu como bispo, 29 também se tornaram bispos. 10 serviram em presidências de estaca, 5 tornaram-se presidentes de missão, 3 aceitaram o chamado para presidir um templo e 2 serviram como autoridades gerais. Esse é o poder de um grande líder. Esse é o poder do serviço. Embora não compreendesse totalmente na época, está claro para mim que essas lições, e muitas outras que aprendi quando jovem, serviram de alicerce sobre o qual todo o restante de minha vida foi edificado. Todos temos dons espirituais. Alguns são abençoados com o dom da fé, outros com o dom da cura. Na igreja como um todo, todos os dons espirituais estão presentes. Em meu caso, talvez um dos dons espirituais pelos quais mais sou grato é o de ter sido abençoado com o espírito obediente. Quando eu ouvi os sábios conselhos de meus pais, os líderes da igreja, prestava atenção e tentava incorporá-los a meus pensamentos e ações. Irmãos do sacerdócio, peço que cultivem o dom de um espírito obediente. O Salvador ensinou que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Como saber se somos prudentes ou insensatos? Quando ouvimos conselhos inspirados, obedecemos. Esse é o teste da sabedoria ou insensatez. De que adianta ouvir conselhos sábios se não seguirmos o que nos dizem? De que vale a experiência se não aprendemos com ela? Que utilidade têm as Escrituras se não valorizamos suas palavras e as incorporamos em nossa vida? O presidente Gordon B. Hinckley prometeu que o Pai Celestial derramará bênçãos sobre aqueles que forem obedientes a seus mandamentos. Confirmo o que ele disse. Testifico que Jesus é o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Testifico que Deus está sempre perto. Ele se importa com seus filhos e os ama. Profetas, videntes e reveladores guiam o progresso da Igreja restaurada de Jesus Cristo. O presidente Gordon B. Hinckley é um profeta moderno para a Igreja e para o mundo. Agradeço ao meu Criador por esta vida maravilhosa em que cada um de nós tem a oportunidade de aprender lições que não compreenderíamos plenamente por qualquer outro meio. Meus queridos irmãos, estabeleçamos metas justas e esforcemo-nos para alcançá-las. Façamos o que é correto e ajudemos com amor as pessoas ao nosso redor. Presto meu testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.